Então tá, né? Vamos lá. São Paulo, expressinho na área, né? São Paulo com um time misto aí, repleto de novidades. É um time basicamente todo reserva, né? Todo mundo se poupando aí pro jogo contra o Atlético Nacional na terça-feira, a volta das oitavas de final da Libertadores. E então, esse jogo com o Sport, evidentemente, não tá ali no radar do São Paulo, que vem embalado com 5 vitórias consecutivas. É a primeira vez neste retorno que o Crespo abre mão do esquema com 3 zagueiros. A princípio, vai num 4-3-3, né? Com o Rodriguinho na armação e ali o Tapia jogando na ponta direita, com o Ferreirinha na esquerda e o Dineno, né? O Juan Dineno jogando de centroavante. Ele que muitos estavam dando que o Crespo não fazia questão, que o Crespo não gostava. Tá aí escalado os 11 iniciais. A surpresa que eu vou ficar de olho desse time que tá indo a campo é o goleiro, é o Young, né? Porque de fato é um jogador que a gente vem há muito tempo pedindo uma oportunidade, né? Nós da imprensa, vocês torcedores, né? De certa maneira, o desenvolvimento do atleta foi prejudicado com a insistência no Jandrei e hoje, né? Água bola em pedra dura, tá aí Young escalado como goleiro titular do São Paulo, né? Mike na lateral direita, né? Patrick na esquerda, dupla de zaga ali, Alan Franco e Sabino, com o Luan fazendo a primeira volância. É um time, sinceramente, que vai servir para mostrar repertório pro Crespo, né? Vocês sabem que eu tenho essa crítica com o treinador São Paulino, apesar da boa fase, apesar do endeusamento de muitos de vocês, eu, Rafael, tenho essa crítica que para mim faltava repertório. Para mim foi o que ele mostrou lá contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que era jogo pro São Paulo ganhar mesmo com um a menos. Tá, mas isso é outra discussão. Deixemos o passado no passado. Vamos focar no presente. No 4-3-3 o Crespo explora isso, explora uma alternativa de jogo, se adequa às peças que ele tem à disposição. E era isso que eu queria ver do treinador São Paulino. Tô bem curioso para ver a postura de alguns renegados da era Azul Beldia ganhando chance, né? Como o próprio Rodriguinho, como o próprio Luan, como o próprio Mike, como o próprio Young. Então são jogadores que vão aí se adequar nesse esquema 4-3-3 muito utilizado a exaustão pelo Zubeldia, agora com o novo comandante. Então eu tô animado. Apesar de ser um time reserva, apesar de jogar com o Sport lá, nunca é fácil, né? Tem que fazer essa ressalva mesmo diante do péssimo, do pífio, do patético momento pelo qual passa o time pernambucano. E aqui a gente trabalha sem meias verdades. A gente tem que falar a real. O Sport é um time medíocre, né? Faz uma campanha patética na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas, um jogo lá, complicado. A torcida pode se empolgar, tem um monte de menino no banco, tem jogadores que não estão tão habituados assim ao time titular em campo. Então o São Paulo pode sentir de alguma forma uma pressão que venha das arquibancadas. Não tanto quanto a pressão que vai vir das arquibancadas pro próprio Sport se o time não mostrar futebol. E não vem mostrando. Ganhou aí pela primeira vez do Grêmio na última rodada, né? No último jogo do primeiro turno conseguiu quebrar o jejum aí, mas o São Paulo tem gabarito, São Paulo tem tarimba, São Paulo tem qualidade para vencer, se não com uma certa facilidade, mas com uma certa tranquilidade, digamos assim, né? Eu gostei do time que tá mandando a campo, acho que estava na hora realmente de dar uma poupada, uma segurada aí nesse time titular, e tô bem curioso para ver esses 11 do Crespo em campo. Também a ansiedade, aí eu vou mudar um pouco o adjetivo, vem pelo segundo tempo, com esse bando de Cotia que tá lá em campo, jogadores que a gente tem curiosidade de ver jogando no profissional, que a gente vem acompanhando no Sub-20, que a gente vem acompanhando o desenvolvimento há alguns anos, estão lá no banco, né? Então, pode ser que durante o segundo tempo alguns deles ganhem oportunidades, e aí eu tô bem ansioso, para falar a verdade. Sobre o jogo, praticamente, dizendo, pode ser um São Paulo que sem a bola se adeque em 2 linhas de 3 para se defender, com o Mike jogando mais à frente e o Patrick fechando para fechar a zaga, fazer uma linha de 3 na zaga.
Pelo menos o Crespo vem falando isso em coletivas, pelo menos o Crespo vem dando indícios de que treinou, né? Como a gente também já tinha revelado aqui no Avante Meu Tricolor, treinou o Patrick para essa função de zagueiro. Então pode ser que ali durante o jogo a gente veja essa configuração. Aí no caso, com o Tapia, né, ou o Ferreirinha voltando para fazer a ala esquerda, né? Alguém fechando ali para fechar ali o lado esquerdo, já que o Mike é um velocista, tem disposição física, tem qualidade para fazer o corredor, né, seja no esquema com 4, seja no esquema com 3. Então, a princípio, pelo que a gente apurou, pode ser que isso apareça durante o jogo. Mas eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito num São Paulo sem a bola, compactando os 4, fazendo uma linha defensiva à frente da zaga, encabeçada ali pelo Luan, tentando explorar a saída de jogo da velocidade ou do Mike, ou do Tapia, ou do próprio Ferreirinha. Eu acho que as principais jogadas de ataque do São Paulo vão passar por aquele lado esquerdo, no arranque, na velocidade, na retomada, na recomposição de jogo, né? Promete ser um São Paulo com uma rotatividade maior na frente, né? Agora, ele também tem que ficar bem atento em relação, né, ao desentrosamento. São jogadores que trabalharam aí 2 dias no máximo juntos, né? Desde terça, folgaram na quarta, então quinta e sexta tiveram ali para trabalhar. Por mais que se conheçam na rotina ali diária da Barra Funda, nunca jogaram juntos. Né? Aliás, o Crespo, de novo, não repete uma escalação, né? Desde que ele chegou no São Paulo, ele nunca repetiu. Hoje, até com um esquema tático diferente. Então, pode ser que isso seja um impeditivo para o São Paulo, num primeiro momento. Mas, cara, a qualidade do Ferreirinha, a qualidade do Rodriguinho, que vem jogando muita bola, vem realmente sendo um garçom, um maestro, ditando ali o ritmo do meio-campo junto com o Marcos Antônio. Marcos Antônio, hoje, poupado, né? Eu tô bem, eu tenho plena confiança de que não vai ser assim um empecilho tão grande para o São Paulo desenvolver o seu futebol. Mas não espero também uma equipe totalmente proativa, né? Que proponha o jogo. Acho que vai ficar um pouco fechado, vai esperar o Sport e buscar esse bote, né? Buscar definir aí as jogadas num contra-ataque, né? Aí apostando na velocidade. Vamos ver o que acontece. Você já sabe, eu não preciso nem falar, todas as notícias, todas as informações que está acontecendo lá em Recife, você vê aqui no Avante Meu Tricolor. Com a garrafa aqui, ó, tá vendo? Garrafa de amaciante de fundo, porque aqui a gente é raiz, não tem cenáriozinho, não tem nada. Aqui a gente, saiu a informação, a gente grava pra você da melhor maneira. Curte, se inscreve, deixa o like, acompanha o Avante Meu Tricolor, vem com nós nessa jornada esportiva. Daqui a pouquinho, 6h30 da tarde, São Paulo Esporte, lá na Ilha do Retiro. Fica com a gente. Ó, beijo do gordo, tchau. No intervalo eu volto com a análise do que eu vi, do que eu achei do desempenho do São Paulo na primeira etapa. Tchau!